Glória a Deus. Segundo livro do Samuel, capítulo 5, versículos 3, 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, diga assim comigo, ou melhor, diga para alguém que está perto de você: o sucesso da sua vida depende disso. Disso o quê? Disso que eu vou pregar. Olha aqui para mim, por favor. Não desvie seu olhar, nem a sua atenção. Hoje nós vamos tirar lições da história do rei Davi. Ele, muito jovem ainda, cuidava das ovelhas do seu pai e recebeu na casa dele a visita do profeta Samuel. Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para consagrar um dos seus filhos a rei de Israel. Todos nós conhecemos a história. Davi era jovem e não tinha condição humana nenhuma de ser rei. Os irmãos de Davi não acreditavam nele. Davi estava cuidando das ovelhas, quando Samuel, no banquete, viu os filhos de Jessé entrando na sala, um após outro. Deus disse a Samuel: não é nenhum desses. E aí mandaram chamar no pasto a Davi. Daniel e Samuel agora lançou um hino, né? Chama Davi. Na presença dos irmãos, Davi foi consagrado. Na presença dos seus irmãos, do pai e da mãe, Davi foi ungido. Porque Deus faz você ser honrado na presença de quem não acredita em você, para mostrar que ele acredita. Eu vou repetir: Deus faz você ser honrado na presença de quem não acredita em você, para mostrar que ele acredita em você. E se você crê em Deus, e se você acreditar no seu chamado e na sua vocação, isso é suficiente, mesmo que ninguém acredite em você. Deus usou Samuel e disse: é este. E Samuel então derramou o azeite sobre Davi. Aleluia! Eu acho interessante que Davi sempre foi prudente, muito crente o menino. Davi não saiu dali dizendo: ó, eu fui ungido rei de Israel, ó, eu vou ser o rei de Israel. Não, a gente tem que aprender essa lição. Não sai por aí falando as coisas antes da hora, não é? Espera as coisas acontecerem para depois você falar. Nunca dê testemunho de coisas que ainda vai acontecer. Nunca dê testemunho daquilo que está para acontecer, que está para dar certo. Só fala depois que acontecer. Só fala depois que der certo, não é? Davi esperou em Deus. O óleo veio, a unção veio, e Davi viveu a sua vida e foi enfrentando lutas. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um urso. Cuidando das ovelhas do pai, ele enfrentou um leão. Certa feita, Jessé, o seu pai, mandou ele levar comida para os seus irmãos, e
Davi deparou com Golias, o gigante que amedrontava Israel. E Davi se prontificou, e por não ter outro, ele foi lutar com o gigante Golias. Davi, eu acho interessante que ele vai sozinho contra Golias. Diga comigo, ele foi sozinho. Tem luta que a gente tem que enfrentar sozinho. Davi não ficava trazendo ninguém para as lutas dele. Você nunca vai ver o pai, você nunca vai ver a mãe, você nunca vai ver os irmãos de Davi ajudando ele. As lutas eram dele. Davi enfrentou as lutas dele sozinho, humanamente falando, mas com a ajuda de Deus. Deus sempre estava com Davi. Alai, Bachura, Bandavácia. E com a ajuda de Deus, Davi venceu. E com a ajuda de Deus, você vai vencer também. Você pode abençoar alguém que está perto de você, pôr a mão no ombro dessa pessoa e dizer: com a ajuda de Deus, você vai vencer. Aleluia. Preste atenção. Tem lutas, muitas lutas, que você vai enfrentar elas sozinho. Não queira trazer pessoas para as lutas que Deus quer que você lute sozinho, só com Ele. Davi enfrentou sozinho, com a ajuda de Deus, cada luta maior do que a outra. Mas quem é da fé, quem é crente de verdade, quem é de Deus, está sempre enfrentando uma luta maior do que a outra. Mas em cada luta, Deus vai te preparando para coisas maiores. Eu esperava um glória a Deus. Eu vou repetir para te dar uma nova chance. Em cada luta, Deus vai te preparando para algo maior que Ele já tem reservado para a sua vida. Davi foi vencendo, venceu o urso, venceu o leão, não é? Venceu o Golias, o gigante filisteu. E é gostoso você vencer com Deus. É gostoso quando você vê os problemas grandes caírem diante de você. É gostoso quando você vê muralhas caírem diante de você. É gostoso você ver o gigante cair. E eu estou sentindo o barulho da queda do gigante. Amassuí bené, benácia. Eu quero liberar uma palavra profética para a igreja agora. Aleluia. Este final de ano vai ser um final de ano diferente. Este final de ano você vai ver as muralhas caírem diante de você. Neste final de ano você vai ver os problemas caírem diante de você. Aleluia. Aleluia. Quem está preparado para viver o melhor final de ano? Agora entenda, Davi foi ungido. Os anciãos reuniram, no texto lido, derramaram óleo sobre Davi, quando ele foi colocado como rei de Israel. Davi foi ungido por Samuel aos 15 anos. Agora aos 30 anos, 15 anos depois, ele foi ungido para ser rei de Judá, a sua tribo, aonde estava Belém, aonde estava em Belém a casa de seu pai Jessé. Davi ficou 7 anos no lugar pequeno, numa luta em Hebrom. Preste atenção, as coisas da nossa vida não vai acontecer tudo de uma vez, não é? Davi começou num lugar pequeno. Aleluia. Diga assim: Davi começou pequeno. E além de começar pequeno, ele enfrentou lutas. Lugar pequeno, tem pessoas, não é, que está aqui nesse culto, nessa santa ceia, e ele está dizendo assim: mas eu estou num negócio pequeno, morando numa casa pequena, trabalhando num lugar pequeno, morando numa cidade pequena, aleluia, num lugar pequeno. Mas o importante não é o lugar, o importante é que Deus é com você. Você vai crescer, tenha calma, porque você vai crescer.
Pega na mão de alguém e diga: tenha calma, porque o que Deus prometeu, Ele vai fazer. Louvado seja Deus. Davi estava em Hebrom, mas Deus queria que ele fosse rei sobre todo Israel. A promessa era essa. Tem coisas maiores que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia. Você pode levantar a mão e dizer assim: eu creio que Deus vai fazer coisas maiores na minha vida. E quando Davi foi ungido rei sobre todo o Israel, Jerusalém se chamava Zebus, e ali estava inimigos. E agora nós vamos entender. 2 Samuel capítulo 5 versículo 6, por favor, coloque na tela para o povo ver. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitava naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos, os coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Preste bastante atenção agora. Quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel, ele partiu para conquistar Jerusalém. Jerusalém ainda se chamava Jebus. Deus já tinha colocado dentro de Davi que ia dar vitória para ele em Jebus. Preste atenção. E chegou então a Davi essa notícia: olha, Davi não entra aqui. Se Davi chegar aqui em Jebus, olha o que o texto diz: os cegos, os coxos, os aleijados, os deficientes vão expulsar ele daqui. Quer dizer, Davi é tão fraquinho que a gente não vai nem precisar do nosso exército. Os cegos, os coxos, os aleijados, os deficientes vão expulsar ele daqui, porque Davi é fraquinho. Aprenda a guardar dentro de você o que Deus falou para você. Aprenda a guardar dentro de você a palavra de Deus. Aprenda essa lição com Davi, porque quando a palavra de Deus está em você, quando a promessa de Deus está dentro de você, quando a graça de Deus está dentro de você, quando a unção está sobre a tua vida, quando o Espírito Santo está dentro de você, irmão, não há espaços para palavras de morte, não há espaço para palavras de derrota, não há espaço para palavras de dúvida, não há espaço para palavras de medo. Tem gente que guarda a palavra que o pai falou quando estava na ira, quando estava bêbado, quando estava fora de Deus, ou seu avô, ou seu tio, ou um irmão de igreja, ou um colega de trabalho, quando alguém te falou: você não vai dar nada na vida, você não vai conseguir nada. Pessoas que te entregaram uma palavra negativa, uma palavra de maldição, e falou que você vai fracassar e que você não vai dar nada na tua vida. Se você for conversar com moradores de rua, com andarilhos que a gente vê nas estradas por aí, eles estão debaixo de uma palavra negativa, de uma palavra do pai, de uma palavra da mãe, de uma palavra do esposo, de uma palavra da esposa, diante de uma palavra, de uma situação negativa, de uma maldição. Ele se entregou ao inimigo e está aí ao léu. Agora, quando a pessoa é da fé, diga comigo, quando a pessoa é da fé, diga, quando a pessoa é de Deus, alguém pode dizer para ela o que quiser dizer, aleluia, aquilo vai vir como gasolina para a vida da pessoa. É como gasolina no fogo. Em vez daquilo matar, aquilo dá força. Em vez daquilo destruir, aquilo dá força para você orar mais, para você buscar mais, e para você ser mais fiel a Deus ainda. Aleluia. O que acontece quando você lança gasolina no fogo? O fogo cresce, aumenta o fogo. Então pega na mão de alguém e diga assim: as palavras negativas precisa aumentar a sua fé.
quando você, olhe para mim, é uma pessoa de fé, mesmo que diga você não pode, isso não é para você, ela se dá mal, porque você consegue vencer, você alcança pela fé, você vence em nome do Senhor Jesus. Irmão, olha para cá, todo mundo que não acredita em você, vai ver Deus te honrar. Você é um Davi de Deus, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Então Davi ouviu essas palavras negativas, essas palavras de desprezo, não é? Mas essas palavras não influenciou Davi, porque Davi tinha dentro dele uma palavra de Deus. Pega na mão de alguém e pergunta assim: você vai ficar com a palavra de Deus ou com a palavra do diabo? Era sui benéfias. Olha para mim, quando você guarda a palavra de Deus, não tem espaço para nenhuma voz do mal na sua vida. Pode falar o que for, pode achar o que quiser de você, você não é o que pensam de você, você não é o que falam de você, você é o que Deus diz que você é. Eu vou falar de novo: você não é o que seu pai falou que você é, você não é o que sua mãe falou que você é, você não é o que o endemoniado falou que você é, você não é o que o inimigo falou que você é o que Deus falou que você é. Eu estava orando aqui agora no cenáculo à tarde, Deus falou assim: você vai dizer para uma filha minha que está ali, você vai dizer para um filho meu que está ali, que você é alguém que Deus escolheu para vencer, não é para perder. Você é alguém que Deus escolheu para vencer, aleluia, não é para perder. Então não deixe ninguém azedar seu coração, não deixe ninguém destruir sua fé, não deixe ninguém te magoar, te machucar, porque quem morreu por você foi Jesus de Nazaré. Não deixe ninguém tirar o pior de você, não deixe ninguém te deixar mal com palavras negativas, de desprezo, de desrespeito. Creia no Deus que você serve, espere no Deus que você confia, confia no Deus que te chamou e que te salvou. Alácia. Um pastor que está na Espanha, amigo meu, mandou um vídeo para mim, não é? E o resumo do vídeo é o seguinte: o pior não é matar um leão todo dia, o pior é conviver com as cobras. É o vídeo, título do vídeo. O pior não é matar um leão todo dia, o pior é conviver com as cobras. Mas nós temos que aprender, olhe para mim, a viver no mundo com pessoas difíceis, com pessoas complicadas, com pessoas invejosas, com pessoas desonestas, com pessoas mentirosas, com pessoas falsas. No seu mercado de trabalho, na faculdade, na sua família, aonde você for, você vai ter que conviver com isso. Mas Deus é com você, Deus é quem te guarda, Deus é quem te protege. Disseram que Davi não ia entrar lá, mas vamos ver o que aconteceu. Põe o verso 7 para nós aí, põe até o 12, vamos ler a Bíblia, Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, Jebus. Esta é a cidade de Davi. Verso 8: porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi.
E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Não, ainda tem o verso 11. E o rei de Irão enviou mensageiros a Davi e disse: eu vou mandar madeira de cedro, eu vou mandar carpinteiros, eu vou mandar pedreiros, que edifique a Davi uma casa. No original é palácio. E entendeu Davi que o Senhor confirmava rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Irmão, olhe para cá. Deus falou comigo bem claro: diga à minha igreja que o que vai prevalecer não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Deus falou bem claro aos meus ouvidos: diga à minha igreja que o que vai prevalecer não é a obra do diabo, é a obra de Deus. Olhe para mim. Aprenda uma coisa, irmão. Aprenda uma coisa. Estes homens de fé do passado eram homens iguaizinhos a nós. Eram homens que não foram tirados do gibi, do jornal, do filme, da novela. Não. Foram homens que tinham as mesmas fraquezas que nós, as mesmas condições que a gente. Nunca foram super-heróis. Eram homens iguais a nós. A diferença é que eles dependiam de Deus. Eles também eram humilhados, eles também eram desafiados, eles também eram injustiçados. Mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus e não deixar essas coisas negativas entrar no nosso coração. Bate no peito e diga: Senhor, me ajuda. Eu não posso deixar as coisas negativas entrar dentro de mim. A diferença, irmão, está no que está dentro de você. Aleluia! De repente você diz: mas pastor, eu estou sendo tão envergonhado, não é? Pastor, eu estou sendo tão humilhado. Irmão, leia a Bíblia. A Bíblia diz em Isaías 61, versículos 7 e 8, que no lugar da tua vergonha você vai ter dupla honra. Vou falar de novo: no lugar da tua vergonha você vai ter dupla honra. Aleluia! Deus vai mudar o cenário. Aonde você foi humilhado, você vai ser exaltado por Deus. Quando você é uma pessoa de fé e você está sendo envergonhado por alguém, não é? Sabe o que Deus vai fazer, irmão? Ele vai te honrar dobrado. Vou falar de novo: ele vai te honrar dobrado. Quando você é uma pessoa da fé, no seu caminho tem afronta, no seu caminho tem vergonha, no seu caminho tem humilhação. Você sabe que está no lugar certo para Deus se manifestar e glorificar o nome dele na sua vida. Eles disseram: Davi não entra aqui. Davi entrou, aleluia, e fez a capital do seu reino lá, Jerusalém. Já fui lá. Hoje a capital é Tel Aviv, mas ninguém vai visitar Tel Aviv. A gente só visita Jerusalém. A gente só chega em Tel Aviv quando desembarca do avião e quando vai embarcar de novo, porque tirou o aeroporto de Jerusalém e colocou em Tel Aviv. Mas a gente quer visitar é Jerusalém. Lá tem o hotel de Davi, aleluia. Lá tem as belezas de Davi, lá tem o túmulo de Davi, lá tem a história de Davi. Oh, você não está entendendo, aleluia. Quando você tem fé, Deus vai te honrar dobrado. Aleluia, aleluia. Davi, ele tinha dentro dele a certeza que era aquele lugar que Deus queria para ele. Amém? Então não importa o tamanho das lutas, não importa o tamanho dos problemas, não importa o que disseram, o que estão dizendo, importa é o que Deus falou. Quem está comigo aí? Quem está comigo? Eles disseram: Davi aqui não entra. Davi entrou, colocou o nome dele lá, cidade de Davi. Aleluia!
Davi entrou e deixou o nome dele lá. Aleluia! E o Deus de Israel foi glorificado pela vitória dele. Agora aprenda uma coisa: a pessoa da fé, o que aconteceu com os heróis da fé, acontece com a gente também. Irmãos, o que aconteceram com os heróis da fé, acontece com você também. Amém? Davi aqui, ele não só entra, não é, naquelas muralhas fortes, as muralhas caíram e Davi entrou. Aqui você não entra, Davi. Aqui, Davi, você não entra. Os aleijados vai lutar com você. Davi entrou, conquistou e fez de lá a capital de Israel. Você está entendendo o que eu estou pregando? Amém? O que estão dizendo de você, irmão, é que você não presta. O que estão dizendo de você é que você vai morrer com essa doença. O que estão dizendo de você é que você não vai conseguir. Você acredita nisso se você quiser. Ouça o que Deus fala com você e não o homem. Bate em alguém, acorda ele ou ela, diz assim: ouça o que Deus fala com você e não o que o homem está falando. Amém? Ó, diga comigo assim, ó: eu preciso ficar com a palavra de Deus dentro de mim. Não deixe as palavras do inimigo minar você. De repente uma situação de vergonha, de repente de ficarem apontando o dedo no seu rosto, não é? Às vezes essa situação de estar te humilhando, não é? São desaforos, são calúnias, são coisas constrangedoras. De repente está vencendo você a doença, a enfermidade, mas Deus me trouxe aqui para dizer: creia, Deus vai te dar vitória e Deus vai trazer a honra dobrada para a sua vida. Amém? Diga assim: Deus vai trazer uma honra dobrada. Interessante, irmão, que quando Davi conquistou Jebus e foi consagrado rei, né? Ele era jovenzinho, né? Jovenzinho, 15 anos. Depois, 30 anos, rei de Hebron. Depois, aos 37 anos, rei de todo Israel. Ele não tornou rei da noite para o dia. Passou um tempo. Passou muito tempo. Diga assim: passou muito tempo. Olhe para mim: pastor, mas tem tanto tempo que eu estou sofrendo. As coisas grandes não vão acontecer na nossa vida da noite para o dia. Você vai lutando, você vai se esforçando, você vai fazendo a sua parte, você vai orando, você vai jejuando. O Espírito de Deus vai trabalhando para fazer você chegar aonde quer que Ele quer que você chegue. Então Davi se tornou rei, 7 anos em Hebron, não é? 33 anos em todo Israel, e ele fez a diferença. Você viu no texto que eu li, que quando Davi se tornou rei de todo Israel, o rei de Tiro falou assim: não, eu vou mandar pedreiro, não, eu vou mandar carpinteiro, não, eu vou mandar madeira. Porque é assim, quando você está na lama, o cara quer jogar mais lama. Quando você está na derrota, o cara quer pisar no seu pescoço e te humilhar. Mas, irmão, Deus é tão grande que quando Davi se tornou rei, ele não comprou madeira, ele não contratou pedreiro, ele não contratou carpinteiro. Deus mandou tudo para ele fazer o palácio. Olha para cá: Deus não só vai te colocar no lugar que Ele quer, mas como Ele vai abrir porta para mandar todo recurso que você precisa, para que a glória seja dele e você seja honrado. Aleluia! Pega na mão de alguém e diga: a provisão de Deus vai chegar. Diga: como chegou na vida de Davi. A provisão de Deus chegou para confirmar o reino de Davi. Mas olha o versículo 17 do capítulo 5 de 2 Samuel. Põe aí, olha lá: e ouvindo, pois, dos filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi, desceu à fortaleza. Quando ficaram sabendo que Davi tinha se tornado rei de todo Israel, filisteus que tinham guardado Davi da perseguição de Saul, agora se levanta contra ele, vieram contra ele. Não se preocupe quando alguém levantar contra você.
porque Deus está vendo. Ah não, então Deus não é com ele, porque está levantando contra ele. Isso não tem nada a ver, irmão. Se uniram todos contra Davi, mas se deram mal. Aleluia. Podem se unir contra você, mas vão se dar mal, porque você tem Deus na sua vida. Amém? Pode unir quem for, mas Deus é maior. Diga assim comigo: Deus é maior. Diga: Deus é maior. Diga: Deus é comigo. Não tenha medo quando se levantarem contra você. Não tenha medo. Faça igual Davi, não é? Talvez você está vendo todo mundo contra você. Não tem problema não, Deus é com você. Põe o verso 18, 19 e 20 para mim, do mesmo capítulo. Olha lá. E os filisteus vieram, estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei eu contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Porque isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Aleluia. Olhe para mim. Deus mostra tudo para Davi. Davi ora, consulta a Deus, dependeu de Deus, e Deus falou: vai Davi, que eu vou te dar vitória. A palavra de Deus para você é hoje: vai que Deus vai te dar vitória. Vou falar de novo: vai que Deus vai te dar vitória. Olha aqui, a nossa vitória está na direção de Deus, na dependência de Deus, na humildade. Davi venceu. Diga assim: Davi venceu, e eu vou vencer também. Não, fala bem forte. Diga: Davi venceu e eu vou vencer. Aleluia. 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 Quem vai te dar vitória é Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Põe para mim os versos 21 até o 25 do mesmo capítulo 5. Vamos ler a Bíblia, irmão. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi os seus homens os tomaram. Presta atenção, verso 22. E os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virá a eles por defronte das amoreiras. Irmãos, esse texto é tão bonito, porque Davi orou e Deus falou assim: vai, e eu vou ser com você, e você vai vencer eles. Foi ou não foi? Agora eles veio de novo, passou um tempo, preste atenção, passou um tempo, não é? Davi tinha que enfrentar os filisteus de novo. Davi poderia ter dito assim: não, Deus me deu vitória, eu vou de novo e vou vencer. Mas eu não posso fazer isso, eu vou consultar a Deus, né? Daquela vez Deus falou que eu podia subir, que eu ia vencer. Davi foi e venceu. Os filisteus, tempo depois, voltou de novo, novamente contra eles. Davi poderia ter ido e lutado contra eles de boa, mas o que Davi fez? Consultou a Deus de novo, orou de novo. Amém? Fala para o irmão que está perto de você: você tem que orar igual você orou. Aleluia. Aleluia. Davi falou assim: não, eu venci porque Deus foi comigo. Então eu venci porque eu orei a Deus. Então eu vou consultar a Deus agora de novo. Eu vou orar de novo e vou consultar a Deus de novo. Quem é de Deus está sempre orando. Quem é de Deus não faz as coisas na carne, nem do coração próprio, mas ele está sempre buscando a Deus, mesmo sendo experiente. E é interessante que Davi consultou a Deus, e Deus falou assim: Davi, agora você não vai, porque se você for, você vai perder a batalha. Eles estão com estratégia diferente. Deixa comigo agora, você fica para trás que eu vou na sua frente. O negócio agora é comigo. Eles vão pegar pesado com você. Aleluia. Glória a Deus. Deus falou para Davi: deixa que agora eu vou na frente. Pega na mão de alguém e diga: Deus está falando para você que agora ele vai na frente. Aleluia. Davi falou assim: você fica quieto, Davi. Quando você ouvir o barulho de alguém pisando
na ponta das árvores, das amoreiras, sou eu que estarei andando. Aí você vem de frente das amoreiras, porque a vitória será sua. Orabai, Xurebenácia, Mandarábia, levanta a tua mão. A luta é grande, a luta é difícil, mas Deus está com você, meu querido. Olha para cá, Davi fez exatamente como Deus falou, e ele venceu. Mesmo Davi sendo rei experiente, ele ouviu a Deus. Por que a gente não ouve? Por que a gente não ouve? Deus nesse final de ano, irmão, Ele quer ir na nossa frente. Deus nesse final de ano quer fazer barulho na minha vida, na tua vida, e é barulho de vitória que Deus quer fazer. Aleluia! Pega na mão de alguém, me ajude pelo amor de Deus, diga assim: em nome de Jesus, você vai vencer do mesmo jeito que Davi venceu. Põe sua mão assim, ó, põe sua mão assim, eu quero te abençoar. Você vai ser curado nessa santa ceia. Você vai ser liberto nessa santa ceia. Você vai ser renovado nessa santa ceia. Você vai ser ungido nessa santa ceia. Você vai sair daqui com a graça de Deus na sua vida. Aleluia! E não tem filisteu que vai vencer, porque Deus será com você. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: não tem filisteu que vai vencer você. Diga: porque Deus será com você.